Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Saúdo mais uma vez os que estão aqui de maneira presencial no Santuário Frei Galvão. Você que celebra conosco aí da sua casa, Brasil afora, é você que vai ouvir esta pregação tão importante, Sagrada Família de Nazaré. A batalha pela família, aquilo que o mundo quer destruir, Deus quer restaurar. Aquilo que o mundo quer destruir, Deus quer restaurar. Vamos repetir isso. Aquilo que o mundo quer destruir, Deus quer restaurar. Meus irmãos, há um ditado aqui em Minas, não sei se há em outros lugares, mas aqui nós falamos muito: o pior cego é aquele que não quer ver. E tem gente que não quer ver, que eles querem destruir a sua família, a sua casa. É por isso que muitas famílias são destruídas. E quando a pessoa acorda, já não há mais o que fazer. Meus irmãos, não vou aqui entrar em casuística, que são exemplos, mas posso falar-lhes como padre e orientador de família. Há muitas pessoas que me procuram e que eu posso fazer uma coisa só: rezar para que Deus lhes dê conforto, porque humanamente falando, não há mais o que fazer. É igual um leite derramado. A gente fala esse ditado também, né? Não fique chorando pelo leite, porque não vai adiantar, já foi. Se as famílias me procuram enquanto tem jeito, glória a Deus, nós vamos apontar caminhos de restauração. Mas muitas pessoas deixam para procurar a Deus depois que a família está destruída. E Jesus disse que quando uma família cai, quando uma casa cai, porque estava sobre areia, a Bíblia diz que a sua ruína é completa. E quando Jesus fala de ruína completa, não há o que fazer. Porque há erros, meus irmãos, guarde o que eu vou lhe dizer, que você pode consertar, que você pode voltar, que você pode recomeçar. Mas desculpe a franqueza, há erros que você vai carregá-los o resto da vida. Não há o que fazer. Eu não vou aqui entrar em exemplos para não citar um ou outro, mas você sabe o que eu estou falando. Certas coisas têm reconstrução, certas coisas não mais. Algo que se quebra pode ser colado, uma taça que se estraçalha, jamais. E o seu casamento, a sua família, não é um copo de metal, é uma taça de cristal, e para quebrar pouco custa, e uma vez quebrada, já era. Vivemos, meus irmãos, um tempo em que a família é questionada, relativizada e atacada. E aqueles que defendem a família e que vivem uma vida de família são igualmente questionados, relativizados e atacados. O que antes era sagrado, porque quando a igreja diz Sagrada Família de Nazaré, para você saber que não é só a família de Jesus, é também a sua família. A família de Jesus é sagrada, a minha também o é, a sua também o é. E aquilo que antes era sagrado, hoje é descartável. Eu fui numa barraquinha depois de uma missa, tudo descartável. Aqueles tambores grandes, e eles anunciaram no microfone várias vezes: não jogue lixo no chão, tudo que você está usando é descartável, terminou de usar, jogue fora. A família parece que é a mesma coisa. Use enquanto você precisa, né? Senhores pais, conforme a educação que vocês dão para os seus filhos, essa geração tão perdida, eles vão usá-los enquanto precisam de casa, enquanto precisam de comida, enquanto precisam de roupa lavada e de estudo. O dia que eles criam asa e começam a ser independentes, me desculpe aqui a expressão,
eles vão dar uma banana para os pais e viver de acordo com a cabeça deles, porque eles estão vendo a família como algo descartável. Eu vou usar enquanto eu preciso, quando eu não precisar mais, eu jogo fora. E isso vem da educação que você, papai e mamãe, está dando. Porque eu conheço muitas famílias que, quando os filhos chegaram na idade madura da independência, saíram de casa, se casaram, mas são extremamente carinhosos, extremamente presentes, extremamente respeitosos, extremamente cuidadores. E até hoje, pais que já têm filhos, que são os netos, ensinou os netos de pequenininho a tomar benção, que é quando o filho e a filha casada chegam em casa, a primeira coisa que eles falam: a benção meu pai, a benção minha mãe. E os netos vão aprendendo. Há muitos pais hoje criticam essa geração. Mas as crianças são difíceis, elas são indomadas. Os adolescentes são desrespeitosos, os jovens são distantes. A pergunta é: quem está educando esta geração? A resposta é: as coisas estão do jeito que estão, porque os pais não estão educando. Eles estão olhando, eles estão terceirizando a educação. Quem que tem educado hoje os nossos filhos? A internet, os influenciadores, onde você deixa o seu filho com internet no quarto, canal de streaming liberado, celular, a mais tenra idade, já está com o celular na mão, e o pai e a mãe nem sabe o que o filho anda vendo. E aqui, meus irmãos, há uma galerinha bem treinada e paga para isso, para desde pequeno desvirtuar a mente dos seus filhos. Por isso a família precisa proteger. Um quesito que eu aprendo com Noé, na arca, é que ele viu o mundo e não tinha mais o que fazer. Mas ele salvou, não as famílias do mundo todo, ele salvou a família dele. Salve pelo menos a sua, que nós estamos no maremoto, mas se você fizer da sua casa uma arca como aliança com Deus, um lar onde Deus impera, os anjos irão proteger a sua casa, os anjos irão guardar os seus filhos. Maria Santíssima, na hora dos ataques do mal, ele vai envolver os seus filhos com o seu manto maternal. São Miguel Arcanjo lutará pelas nossas famílias, porque a nossa luta não é contra homem e mulher, homens de carne, como fala São Paulo. A nossa luta é contra os espíritos do mal que pairam sobre os ares. Enquanto nós brigamos entre nós, o diabo deita e rola, porque as famílias estão com um olhar mundano e não com um olhar divino. E quando a família cai, a sociedade cai. Por isso que eles querem destruir a família, porque um povo que não tem família é um povo mais fácil de se dominar. Note, meus irmãos, não vou entrar também em casuística. A maioria de gente que entra nessas ideologias loucas que o mundo tem hoje, eu não estou falando o nome, mas você nota pelo jeito de falar, o jeito de vestir, as cores que usam, os valores que professam. A maioria dessas pessoas não tiveram um berço, não tiveram um laço familiar, não tiveram uma família forte que os educou. Quando eles conhecem um outro lado, como não tem raízes, eles vão viver o que o mundo oferece. Não é para seguir o ditado, viu? É só para pensar. Quem nunca tomou conhaque, adora uma cachaça. Ou seja, quem não conhece o verdadeiro bem e a verdade, vai ficar com qualquer coisa. Quem não conhece joia, vai defender bijuteria. Quem não conhece um prato farto, vai confundi-lo com lavagem. Foi assim com o filho pródigo. Estejamos atentos
pela nossa família, pela santificação da nossa família. Eu quero aqui citar apenas 2 textos bíblicos, anote. Gênesis 1, 27 a 28. Deus criou homem e mulher e os abençoou como família. Quando Deus vê Adão e ele lhe entrega a Eva e dá uma ordem: crescei-vos e multiplicai-vos, o que Deus tinha na cabeça? Família. E é esta família que é combatida, é esta família que é descartada. Que interessante, meus irmãos, também não vou entrar aqui em exemplos. Você pode defender qualquer configuração familiar, como o mundo tem esse discurso hoje. Tem várias configurações familiares. Você pode defender qualquer uma, eles vão te aplaudir. A hora que você defende a sua família, eles vão te colocar muitos nomes, vão te cancelar, vão te perseguir, vão te ridicularizar. A coisa é muito clara, a não ser que você não está vendo o que está acontecendo. O jogo está muito claro, porque a família onde Deus constrói o seu legado, esta tem sido atacada, porque as outras já estão destruídas. As outras não têm como se fosse a graça, o fundamento, que é o próprio Deus quem dá. Não é o ser humano quem define família, não é o ser humano que estabelece família, é o Criador. Porque nós somos criaturas, e tem muita gente soberba, orgulhosa, que ocupou o lugar de Deus. Não, eu faço do meu jeito. O que Deus fez é problema dele, eu vou fazer é do meu jeito. Mas a palavra fala qual é o jeito de Deus. E o Salmo 127 diz para nós: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Meus irmãos, você pode fazer tudo o que você quiser, tudo o que você puder, até com a melhor das intenções, mas se a mão de Deus, meu filho, não estiver em cima da sua casa, você não fez nada. Jesus quem disse: sem mim nada podeis fazer. Então aqui estão 2 fundamentos para a nossa família. Deus os fez homem e mulher, começou a família e disse para Adão e Eva: crescei-vos e multiplicai-vos, os filhos. Segunda coluna da família, a bênção de Deus, a mão de Deus sobre a família, e o laço válido para Deus. Qual que é o laço válido para Deus? O que Deus uniu, o homem não haverá de separar. Tem coisas que as pessoas que se unem, não é Deus que une não. Tanto que o sacramento do matrimônio não é para todos. A igreja não está julgando os sacramentos à grila, não é para todos. E aqui eu mudo, não apenas no matrimônio, mas eu coloco a família. O que Deus uniu, a nossa família tem que ser unida. Que meus irmãos, pensem, compadre, se eu estou errado. Reunir a família, até que não é difícil. O problema está em unir. Reunir, o pessoal até reúne no Natal. E tem família que reuniu no Natal e terminou em briga. Primeiro que bebem todas, né? Eu nunca vi um povo que bebe tanto. Aí o pessoal já está com os níveis de álcool alterado, como que é o final da ceia natalina, briga. Eu vi no Instagram vários vídeos de pancadaria, e o povo brigando, e o fundo musical: então é Natal, o que você fez, e o pau quebrando, e o povo filme ainda posta, né? E um colocou embaixo: é a minha família. Quer dizer, é uma família que se reuniu. Mas a minha pergunta é uma família unida? Então o que Deus uniu, a família, que o homem não separe, que o celular não separe. Posso falar uma outra aqui que é pesada? Que a herança não separe. Que eu conheço muitas famílias que eram unidas até que chegou a hora da herança. Daí, meu irmão, todo mundo se separou, porque ninguém está satisfeito com o que recebe. O que Deus uniu, que nada separe, que ninguém separe. A crise do mundo é a crise da família.
A crise da sociedade é a crise da família. Quando você cura a família, você cura todo o resto, né? Não sei se vocês viram, duas adolescentes lá de Curitiba arrancando um pisca-pisca de uma árvore. Esse vídeo viralizou. O que está faltando ali? Família. Vai eu, meu filho, arrancar pisca-pisca. Eu que não ia piscar durante muito tempo, se é que você me entende. Mas hoje em dia, eu tenho um vídeo de professor em sala de aula. Um adolescente pega um lixo e joga no professor. Aí acerta, o professor olha para trás e a turma ri. O que está faltando ali? Família. Entra um idoso no ônibus e o adolescente jovem finge que está dormindo para não levantar. O que faltou na história dessa pessoa? Família, meus irmãos. Uma pessoa que tem família e que tem uma educação mais refinada, você conversou com ela há pouco tempo, você nota, essa pessoa é diferente. Essa pessoa tem berço. Então você nota toda coisa louca que nós vemos hoje, de uma maneira ou outra, a família fracassou ali. E eu queria, mas não tenho tempo, de citar as 6 atitudes que o mundo hoje adota para destruir a sua família. Eu vou citá-las, eu queria explicá-las. Mas como vai ficar muito longo, eu vou me manter ao roteiro que eu fiz ontem. Rezei ontem, estudei ontem, e ontem mesmo, eu olhando as notícias, lendo o que leio, falei, eu acho que se a gente atacar esses 6 pontos, se eu partilhar com as pessoas que estão no santuário, com milhares que nos acompanham em casa, e milhares que vão assistir esta pregação, eu penso que eu estarei ajudando a muitas famílias a ter um olhar mais crítico sobre a sua família nesses 6 pontos. São só 6 pontos, não são 30, 80, 114, são 6. Então é fácil de memorizar e é fácil você autoavaliar. Na minha família isso acontece? Lá em casa a gente vive isso. Quero partilhar com os senhores o que o mundo está usando para destruir as nossas famílias. Primeiro, relativização do matrimônio e dos valores familiares. Vai hoje num grupo de adolescentes e jovens, numa faculdade, principalmente uma federal, será que você me entende? E pergunte assim: quem quer casar? Quem quer constituir família? Quem quer filho? Quem quer ser um fiel ao outro até a velhice? No mínimo, é chacota que você vai ouvir. Por que isso? Porque eles fizeram uma relativização do matrimônio. A matrimônio é relativo, família é relativo, valores são relativos. Você tem o seu, eu tenho o meu. Essa é a primeira arma que o mal usou. Ele relativizou aquilo que é sagrado. Deus é quem cria o matrimônio. Eles relativizaram isso. E uma vez que não há sacralidade do relacionamento humano, não haverá valores para este relacionamento, porque aí entra o tudo vale. Tudo vale. É o que nós estamos vivendo hoje. Tudo vale. Hoje dizem que tudo é igual. Casamento virou contrato descartável. Muitos se casam com o pensamento: se não der certo, separo. Já se casam de uma maneira duvidosa. Fidelidade virou opção. Compromisso virou peso. E o que mais hoje é aplaudido é o casamento aberto. Namoro aberto. Eu não vou dizer o que é isso, senão eles vão me processar. Eu estou aqui com meu anjinho da guarda, ele vai me falando: vai devagar, Padre Christian, não fale o que o senhor está pensando, né?
Mas você sabe o que eu estou pensando. Qual que é o nome disso que as pessoas fazem hoje, nesse troca-troca sem fim? Colocar um nome para ficar bonito. Ah não, nós temos um relacionamento aberto, nós temos um casamento aberto. Você sabe qual é o nome disso? Você sabe o que é isso? Eles mudaram o nome, mas a prática é a mesma. E o catecismo tem com clareza o que é isso. Vá lá no Catecismo da Igreja Católica e pesquise lá as feridas do matrimônio. Está lá o nome, com clareza, o que esse pessoal anda aprontando. E vão colocar isso na sua cabeça? Não. Você entende. Vai colocar na cabeça de quem? Das crianças. Aqueles que não entendem o que é certo e errado, eles estão ainda aprendendo. Por isso que o alvo desse pessoal, agora você vai entender, é filme, é desenho, é livrinho. Eles querem de pequenininho mostrar para as crianças: olha, não tem valor, casamento é relativo, família é relativa, hoje tudo é a mesma coisa. E a criancinha, coitadinha, ó, ela vai proteger as famílias, cuidar das crianças. Qual que é o final dessa relativização do matrimônio? Famílias frágeis, corações feridos, crianças sem estrutura, adolescentes rebeldes, jovens perdidos, adultos frustrados, idosos descartados. Acabou com o que tinha para acabar. Segundo, cultura do egoísmo. Se antes era o nós, hoje é eu. É o meu prazer, é a minha vontade, é o meu conforto, é a minha felicidade, é a minha vida. E tem filho que diz para os pais: você não tem nada com a vida que é minha. E para nós cristãos católicos, você sabe que a vida não é sua. São Paulo vai dizer: vós não vos pertenceis, vós fostes comprados por um preço muito alto, o sangue de Cristo. Eu não me pertenço, eu pertenço a Deus. A minha vida não me pertence, a minha vida pertence a Deus. E eu tenho que perguntar a Deus: como que eu devo viver esta vida? Não, hoje não é mais assim. Viva do seu jeito e ninguém tem nada com isso. E ninguém pode falar nada. Viva do seu jeito. Seja feliz. Cultura do egoísmo. Os pais que estão cansados, eles haverão de amar menos. E os filhos que estão sendo mimados pelos pais cansados, o fruto será a ingratidão. Eu já vou cantar a pedra, meu filho, porque o dia que acontecer, você vai lembrar de mim. O dia que o padre falou isso na igreja, eu pensei assim: mas como é chato, viu? Mas agora aconteceu na minha família. Escreva o que eu estou falando. Filhos mimados, crianças mimadas, adolescente cheio de vontade, o fruto é um só: ingratidão. Você vai ver a dor de cabeça que esse pessoal vai te dar, porque não está sendo direcionado, está sendo deixado. E todo animalzinho cresce, né? O pitbull que arrancou a canela de uma mulher já foi um filhotinho mamando na mamadeira. Não põe focinheira para você ver, não. É a focinheira, eu estou falando do seu filho. Não educa não para você ver. Não direciona não para você ver. O que é tão bonitinho hoje vai ser uma dor de cabeça amanhã. Ninguém quer ceder. Ninguém quer perdoar. Numa entrevista que eu fui naquele podcast do Vilela, ele perguntava assim: padre, se eu pudesse desenhar hoje uma família, como que seria o quadro? Eu falei: muito simples. Você já brincou, Vilela, na escola de cabo de guerra? Falou: já. É a família. É os filhos de um lado
os pais do outro, vamos ver quem tem mais força. E quando não se tem filho, é o marido numa ponta e a mulher na outra. Vamos ver de nós dois quem é que vence. Ao invés de ser a união, eles estão na competição. Vamos ver quem tem mais força. Vamos ver quem vence o outro. Vamos ver quem é melhor. Gente, coisa que não cabe na minha cabeça, nem no meu coração. Inveja entre irmãos. Competição entre irmãos. Irmão que não conversa com irmão há anos. Um não vai na casa do outro. Filhos que não conversam mais com os pais. Eu não estou entendendo, meus irmãos. A nossa família está se esfacelando. Cultura do egoísmo. E guarde uma frase no seu coração: sem renúncia não existe amor. Sem renúncia não existe amor. Quando eu trabalho treinamentos de final de semana, de imersão, 3, 4 dias, o pessoal acorda 8 da manhã, vai dormir 3 horas da madrugada, e outro dia 8 está na sala comigo, intenso. Eu trabalho com eles sobre o amor enraizado. E há uma dinâmica, que as pessoas choram muito, que elas vão fazer um exercício mental de visualização, para encontrarem nos fatos da vida, até que eles não conhecem, qual é o grande amor da sua vida. Claro que não é 100%, toda unanimidade é burra, mas 97% eles encontram a figura de quem? Quem que é a pessoa que mais nos ama nessa vida? A mãe. Eles encontram com a mãe. Eles vão encontrar com outras pessoas, mas a primeira referência de amor é a mãe. E a gente tem que se perguntar, por quê? Porque no coração do filho, mesmo que ele não saiba, está inscrito a quantidade de sacrifícios que esta mulher abriu mão para ser a sua mãe. O que ela passou do momento da gestação até hoje por ser a sua mãe. Ser a sua mãe é uma bênção. Ser a minha mãe, espero que seja uma bênção, mas está longe de ser uma missão fácil. É uma missão possível, mas não é uma missão fácil. E por que a gente sabe que a nossa mãe nos ama tanto? Porque ela teve muita renúncia. E quanto mais a pessoa renuncia, mais nós notamos que nos ama. Não vou contar nome não, que eu não sei se a pessoa vai gostar. Mas eu fiz uma viagem há pouco, agora com um grupo para a Itália. E foram algumas famílias completas. Pai, mãe. E foram mães com filho. E eu vi algo, gente, que é só mãe. Não tem condição. É mãe. Na hora eu não falei nada, depois eu falei com os dois. Meu olho até encheu de lágrima. Estávamos num restaurante e pedimos um prato. Não me lembro. Eu lembro que tinha macarrão e tinha um pedaço de carne. E a gente estava comendo. Eu, a mãe dessa pessoa, uma pessoa ali, e o filho ou filha dela do meu lado. E a gente comendo. Não era um prato enorme, mas não era um prato pequeno, era um prato. E a pessoa que estava com muita fome, comeu e acabou primeiro. O meu estava no final, a mãe estava ainda na metade, ela comeu mais macarrão, estava deixando a carne mais para o final, porque ela gosta muito de carne, e a de lá já estava também na metade. Aí o filho disse assim, se eu soubesse que era tão pequeno, eu tinha pedido outra coisa. A entrada, que a gente pediu para não pedir entrada, para não atrapalhar o prato. Na hora a mãe falou, graças a Deus, porque eu não estou aguentando comer esse bife. Minha pergunta é, ela estava satisfeita? Quem é que faz isso? É a atitude de mãe. Aí ele disse, mãe, eu te conheço, coma, que a senhora está com fome, eu vou pedir outra coisa para mim, coma. Ela olhou para ele assim, comeu o prato todo. Ela estava disponível com alegria em colocar o bife dela no prato do filho, e ela fica feliz por saber, agora ele está satisfeito. Renunciar.
Me responda, meus irmãos, o ser humano hoje sabe renunciar a alguma coisa? O ser humano hoje sabe ceder a alguma coisa? Falta aprender com quem? Com as nossas mães, né? Terceiro modo que o mundo quer destruir a nossa família: o mundo virtual substituindo o mundo real. O celular tomou o lugar do diálogo. O virtual substituiu o encontro. E as crianças são educadas pela internet e não pelos pais. É bobo a pessoa que fala mal do celular. O celular, gente, vamos falar a verdade, faz parte da nossa vida. Se fosse um aparelhinho só para você ligar, mas a sua vida está ali. Ele tem foto, ele tem conta de banco, ele tem senha, ele tem tudo ali. O problema não é o celular, é quando o celular te afasta da sua família. É quando o celular corta a sua conversa. É quando você quer estar no quarto com o celular e não quer estar na sala com a sua família. Quando você prefere se conectar com os de longe e se desconectar dos de perto. Esse é o problema do celular. Não é o celular pelo celular. É o fruto do vício e que o mundo usa para que o celular estrague as nossas famílias. Olha um esqueminha que eu copiei de uma psicóloga. Ela disse assim: pais cansados entregam o celular. Ele está cansado, então não tem como brincar com a criança. Ele entrega o celular. A criança com o celular, ela se isola, para ela ficar mexendo no celular. A criança isolada, ela aprende a ter um relacionamento superficial com a família. E pessoas que têm relacionamento superficial com o real, ela vai querer ter um relacionamento real com o virtual. É aí que entra quem? Os influenciadores. Quem que deveria influenciar os filhos? Os pais. Só que os pais estão entregando os filhos para quem? Para esse pessoal de cabeça oca, vazia. Eles falaram: padre, não vou também falar um nome, senão é processo, né? Vá nesse canal aqui, olha o conteúdo do vídeo dele e compare com o conteúdo do senhor, e olha a visualização sua e olha a dele. Eu falei: primeiro eu vou olhar o meu aqui. Aí eu peguei um vídeo normal. Um vídeo normal, ele vai 200 mil, 300 mil, tem aqueles só 1 milhão, 2 milhões, mas o normal nosso, cada pregação, 300 mil visualizações. Essa faixa de 270 a 500 mil. Tem uns que vão mais, mas a faixa é essa. A hora que eu fui no canal do cara, eu fui só nas métricas: 7 milhões, 8 milhões, 12 milhões. Eu falei: tem que aprender o segredo. A hora que eu entrei, o que o cara faz? Ele fica no microfone assim. Aí pega um papel. Eu falei: eles estão brincando com a minha cara. O cara está fazendo é isso? Imagina, meus irmãos, a nota que esse cara ganha. Aí ele fica abrindo vidro, fica passando a mão no microfone. E outra coisa que sou eu, que me enerva: cochicho. Tem antipatite cochicho, igual mascando chiclete. Você quer me talhar o sangue, é uma vaca no meio da missa. E outra é a pessoa cochichar. Falei: não cochicha comigo não, fala alto. Aí ele fica assim: você vai dormir agora. Nossa, que até me arrepio. Eu falei: esse cara está cochichando no microfone com 7 milhões de acessos. São os influenciadores que o seu filho está lá, ó. É o mundo em que vivemos. Quarto, ataque direto à fé dentro de casa. O mundo não suporta ver uma família rezando. Guarde isso. O mundo não suporta ver uma família rezando. Eles querem tirar Deus da sua casa, querem tirar a igreja da sua vida, querem tirar a fé dos seus filhos. Eu resumi aqui o que está acontecendo hoje. Eles querem tirar Deus da sua casa,
a igreja da sua vida e a fé dos seus filhos. E eles estão direcionados a isso. Onde não há Deus, entra o vazio. Onde não há Deus, entra o vazio. O que as pessoas precisam se encher tanto por fora? Porque estão muito vazias por dentro, né? Não é que eu tenho tudo, não. Eu tenho tudo como padre. O pessoal fala assim: Cristo está presente, está difícil, viu? Porque tudo que vai dar você tem. É como eu viajo muito, o pessoal não está muito presente. Então sapato, meu filho, parece uma centopeia. Os acordes aqui, sabe, de vez em quando eu trago e falo: toma sapato, toma sapato. Trago estou mentindo? Sacolada de roupa. É calça, é blusa, não é? Fica tudo alinhadinho. Vai! Tanta coisa que o pessoal me dá nessas missões que eu vou. Então calça, sapato, meia, essas coisas eu tenho. Coisas de comer, como você vai me dá coisas de comer, não é? Então eu tenho muita coisa. O que vai dar? Relógio já tenho, essas coisas, celular eu tenho. Então minha família falou: olha, nós vamos te dar o nosso amor, nosso carinho. E no Natal a gente faz uma gracinha, porque de tal coisa tá difícil. Mas eu fico feliz de presentear. Aí eu presenteio. Minha mãe gosta de ganhar um dinheirinho, mas ela não gosta de nota grande não, viu? Teve um ano, eu dei para ela 2 notas de R$200. Foi uma frustração. Ela abriu o envelope, pegou só 2 notas, mas era R$400. Ela, pelo sorriso eu vi, obrigado. Eu falei: gente, vai ganhar 400 conto? Era para ela comprar o que ela quisesse, um sapatinho, alguma coisa. Eu aprendi. Esse ano foi novamente 400, mas tudo em nota de 10. Mas a mulher ficou: nossa, que bolo! Falei: Merry Christmas, a mente gostou aquele bolo de dinheiro. E ficou contando. É o mesmo valor. O Marcos, o carrinho que ele queria, Maria Clara, a bonequinha dela, etc. Me deram um pacotinho de meia, que é a mãe da Carol. Foi o único presente que eu ganhei de Natal. 2 pares de meia. Mas me pergunte, o que está me faltando? Nada. Que é quando você está cheio por dentro, as coisas de fora não tem muita graça não. Mas eu fico feliz em estar com a minha família, estar com meus amigos. Eu gosto muito de agradar as pessoas. Dou uma coisinha para uma, coisinha para outra. Levei no carro umas caixinhas pequenininhas de Ferreiro Rocher. Comprei 4. Se tivesse alguém lá que eu não conhecesse, para entregar, tinha 2, corri, peguei. Padre, que gentileza. Vamos tirar uma foto. Não ganhou o Ferreiro Rocher do padre, tira foto. Mas tem que anunciar que dei também, né? Todo mundo quer, e o meu, né? Isso é uma história simples, para você entender o quê? Por que as pessoas exigem tanto? Eu quero o último celular. Eu quero a roupa mais cara. Eu quero... Porque as pessoas estão querendo encher por fora, que elas estão... Não trouxe para ler não, mas todo ano eu elejo o cartão mais lindo. Cartão eu ganho muito. Cartão mais lindo, com os dizeres mais lindos. Eu vou dizer porque a pessoa está aqui. O cartão mais lindo desse Natal foi da senhora Ermelinda, viu? Maravilhoso. Ermelinda me encheu, ela e o Valquíria, me encheu de vida. Eu ia até tirar uma foto e publicar, mas o pessoal tem a língua meio quente. Por que não pôs desserts? Aí eu não coloquei, mas agradeço. Me deu também uma blusa, mas o presente foi o cartão, né? A gente não faz para ter reconhecimento, mas quando você vê uma pessoa que tem um olhar mais sensível, ela consegue ver a sua missão de uma maneira mais ampla. Isso alegra muito o meu coração. Foi um dos presentes melhores, uma mensagem, né? Quantos abraços nós temos? Gente, quantas crianças ganharam presentes caros, mas não ganharam um beijo, um abraço? E o presente maior de todos, sabe qual é? Vou te ensinar, talvez você não saiba até hoje. Qual é o maior presente que você pode dar para alguém? Tempo. Ninguém tem tempo hoje para nada. Se você ama alguém, fale: olha, hoje eu quero ficar com você. Te convidei para ficar comigo. Vai lá em casa, vamos sair junto. Tempo. Dê tempo para quem você ama. Porque onde não há Deus, o vazio toma conta. Quinto, normalização do pecado. Hoje em dia, meu filho, eu falo como padre, atender confissão está complicada.
Tem gente que tudo é pecado. A pessoa respirou, padre, eu respirei. Falei, ai meu Deus. E tem gente que nada é pecado. Saiu do virtus in medio gloria Dei. A virtude está no meio para a glória de Deus. Já diz São Tomás de Aquino. Claro que nem tudo é pecado, mas é claro que muita coisa é pecado. E o que o mundo faz hoje? Atenção, meus irmãos. A palavra que eu usei não é aniquilamento, eu usei de propósito a palavra normalização. Eles não acabaram com o pecado, eles normalizaram o pecado. Não, o pecado continua, só que hoje não é mais pecado. Talvez para você é, para mim não é. É o que o Papa Bento falava e que as pessoas não gostavam das falas do Papa Bento. O Papa Bento XVI falava: nós vamos viver em breve a ditadura do relativismo. A época chegou. O que significa isso? Para mim é, para você não é. A pessoa, é na cabeça dela, ela cria a verdade dela. Não existe uma verdade absoluta, não existe o certo e errado, não existe pecado e santidade. Depende. Se para você é, não viva. Se para mim não é, qual o problema? É isso aqui, ó. O pecado foi normalizado. Ninguém foge do pecado. A pessoa corre para a felicidade. Se eu estou feliz, não importa esse discurso, não. Aquilo que antes era ofensa a Deus, hoje é chamado de felicidade. Aquilo que destruía a alma, hoje é chamado de liberdade. O mal se veste de bonito e o erro ganha aplauso. Fui eu que escrevi isso aqui, gente, é bonito isso aqui, hein? Tem que colocar isso aqui no livro. Isso aqui eu gostei, eu vou ler de novo. Aquilo que antes era ofensa a Deus é chamado de felicidade. Aquilo que destruía a alma é chamado de liberdade. O mal se veste de bonito e o erro ganha aplauso. Veja hoje quem está sendo aplaudido. Veja hoje quem que está sendo rechaçado. Veja o que defende os que estão sendo aplaudidos e veja o que defende o que está sendo caçado. Você vai ver com claramente os valores do mundo. Muita clareza. Só quero citar Isaías 5, 20 e 21. Vamos marcar na sua Bíblia isso? Você que está em casa. Se precisar, você que está vendo o vídeo depois, dá um pause aí. Isaías 5, 20 a 21. É o retrato do mundo de hoje. Quero partilhar com vocês. Isaías 5, 20 e 21. Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Ai daqueles que trocaram o certo pelo errado e o errado pelo certo, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Olha o retrato da sociedade nossa, uma inversão totalmente de valor. O que é certo ficou errado, o que é errado ficou certo, o que era doce é amargo, o que era amargo é doce, o que é luz virou trevas, o que é trevas hoje é luz. Isaías 5, 20 a 21, nos nossos tempos, um dos versículos mais sérios da Sagrada Escritura. E finalizo com o sexto: desvalorização da figura do pai e da mãe. Não posso falar demais, meu anjinho da guarda está. Mas eu atendi uma família que o filho, esse ano, no início do ano, foi para a faculdade, mudou de Divinópolis. Os pais não reconhecem mais. Um ano que ele mudou, está aqui em BH. Ele voltou totalmente transformado. Não reconhece mais o papel de pai e mãe.
tomou raiva da igreja. Agora, as outras partes, vocês sabem que eu não posso ser processado. Pode falar essas coisas. Mas o pai me disse assim: padre, hoje ele me ridiculariza, ataca a mãe e despreza a igreja. O mal conseguiu o que queria. O pai ficou ridículo, a mãe atacada, a igreja desprezada. Acabou com a família, acabou com a igreja. Sobrou o quê? Você tira a fé, você tira a família, vai sobrar o quê? E em muitas famílias, não é a sua, mas em muitas famílias, os filhos mandam e os pais obedecem. Não vai dar certo também. Não precisa nem estar mudando exemplo, vocês são inteligentes. Não vai dar certo também. Família sem autoridade é família sem rumo. Não estou falando de autoritarismo, estou falando de autoridade. Hoje não se fala mais isso. Não sei se não pode, não querem ou não sabem. Mas quando eu era criança e adolescente, minha mãe e meu pai falavam comigo assim: não vai. E eu perguntava: por que que eu não vou? E eles respondiam: porque eu sou seu pai e a sua mãe, e eu estou falando que você não vai. Era a autoridade do pai e da mãe. Hoje em dia, primeiro que eles não falam mais não vai, que a hora que fala não vai, já foi. Mas vale, porque eu sou teu pai. Mas que papo que é esse? E a liberdade de expressão? E os meus direitos? Efésios 6, 1, 4. Filhos, obedeçam aos pais. Pais, eduquem os filhos. O que fazer, meus irmãos, nesse cenário que eu trouxe, que pode parecer problemático? O que fazer? Aqui eu coloquei 4 ações, vou apenas lê-las. Primeira, voltar a colocar Deus para dentro da nossa casa. Aquele Jesus que está na porta batendo, é preciso abrir a porta e deixá-lo entrar. Família que reza, permanece. Retomar a oração em casa. Tomar bênção aos pais, aos avós, aos padrinhos, aos tios. E retomar a fé viva, rezar juntos. Segundo, restaurar a presença e o diálogo, ficar mais em casa, conversar mais, sentar-se à mesa, menos celular, mais conversa, menos grito, mais escuta. Pai presente cura a insegurança, mãe presente cura a ferida, amor presente constrói identidade. Terceiro, educação com firmeza e amor. Pais precisam ser pais, não amigos permissivos. Pai é pai, mãe é mãe, amigo é outra coisa. Você pode agregar a amizade, mas não abrir mão da paternidade. Limite é amor e disciplina salva. Limite é amor e disciplina salva. E quarto, defender valores e não ter vergonha da sua fé. Ensinar o certo, proteger sem medo, educar com coragem. Ensinar o certo, proteger sem medo, ensinar, educar com coragem. E fale com seu filho: seus coleguinhas vão rir de você. É porque eles não têm papai e mamãe para ensinar. Mas o que você está fazendo está certo, viu? Porque eles riem. Eles estão fazendo uma coisa errada. Se alguém não faz, ô bobão, por que você não faz? O que é? Você acha que é melhor do que a gente? Aí ele entra na turma. Fala: ó, o mundo vai rir de você. Seus colegas estão todo mundo fazendo isso. Você não faça. Ensinar o certo, proteger sem medo, educar com coragem. Queridos irmãos e irmãs do santuário, você que está finalizando comigo esta pregação, mesmo em meio a tantos ataques, Deus continua levantando famílias santas. Onde entra Deus, entra cura. Onde entra a oração, acontece restauração.
Onde entra amor, volta a esperança. Finalizo com uma parábola. Tinha um jovem que queria ser malabarista, mas não tinha dom, coitadinho. Fazer o quê? Mas ele quis fazer uma apresentação e ficou lá ensaiando. Chamou os amigos, vendeu até os ingressos para doar para uma instituição. Na frente estava a mãe, e ele quis se mostrar. Falou: olha, meu malabarismo é com os olhos vendados. Ele já não era bom com o olho aberto, né? Aí, coitado, aí dificultou ainda. Aí colocou a venda nos olhos. Foi fazer malabarismo com lata, as latas caíram. Foi fazer malabarismo com aquelas garrafas de boliche, as garrafas caíram. Foi fazer bambolê caiu. Foi fazer com prato, os pratos quebraram. E cada coisa que caía, eram pessoas que levantavam e iam saindo do teatro. Depois do espetáculo todo, de quebrar tudo, de acabar com tudo, ele com o olho vendado, ele ainda diz assim, que ó, obrigado, é o grande final. Ele ouviu uma palma assim, de pé. A hora que ele tirou a venda, era a mãe dele. A mãe dele de pé, aplaudindo. E ele disse: ô minha mãe, por que a senhora não saiu também? E ela respondeu: é porque só quem é mãe vê o esforço e não o fato. É uma história simples, não é? Vamos mudar os personagens. Você é a mãe, e o malabarista é sua família. Aconteça o que acontecer, quebre o que quebrar, não saia, não abandone, não vai, aplauda e permaneça. A sua presença muda tudo. A única coisa que aquele jovem precisava é do aplauso da sua mãe. Foi assim com Jesus. Jesus, quando abriu os olhinhos na manjedoura, a primeira coisa que ele viu, o rosto de Nossa Senhora. Quando ele olhou do lado, São José com uma lanterninha. Alguns pastores passaram, os reis visitaram, mas a família permaneceu. Você pode brigar com a sua família o tanto que você quiser, mas saiba de uma coisa: no nosso velório, eles são os primeiros a pegar na alça do caixão. Não é assim? Estiveram conosco no início e vão nos acompanhar para o adeus final. Que a sua família seja sagrada, como é a família sagrada de Nazaré. Tenha os olhares atentos a estes 6 pontos que aqui partilhei. Meu conselho: